Hello there and welcome to another Wave English class. My name is Marcelo Dutra and I'm your teacher. E hoje, na nossa aula, nós falaremos sobre mais uma frase em inglês, onde eu pretendo dissecá-la como sempre. Afinal de contas, esse é o título aqui da nossa série, dentro dessas aulas, dissecando frases em inglês, para que você receba um conteúdo diversificado do idioma e assim possa falar inglês fluente de verdade. E a frase que eu trouxe para você hoje é: Not how long, but how well you have lived is the main thing. O que essa frase quer dizer? Que o que realmente importa não é o tempo, quanto tempo nós vivemos, mas sim quão bem nós vivemos. E não é disso que a vida é feita? Quando nós falamos de vida, é importante analisarmos isso, né? Porque se nós estamos entendendo que nós somos seres infinitos, aqui, pele e osso, a gente está dando um tiro no próprio pé. Quando eu e você procrastinamos, deixamos as coisas para serem feitas no dia de amanhã, a gente está dizendo para nós mesmos que nós jamais morreremos. E olha, a única certeza que nós temos na vida é que um dia morreremos, não é assim? Nós somos seres finitos. E essa mesma finitude deveria colocar em nossas vidas uma sensação de urgência muito maior para a aquisição daqueles sonhos que nós tanto desejamos, não é? Se não é para você, ou seja, se você vive procrastinando, deixando as coisas para depois, deixa aqui para mim nos comentários, eu quero saber, eu quero conhecer um pouquinho mais de você. Deixa aqui nos comentários, porque quem sabe eu não traga uma aula no futuro para você, trazendo também esse conhecimento sobre como vencer a procrastinação. E se você não sabe e chegou aqui agora e é novo aqui no nosso canal, você talvez não conheça a nossa metodologia, a nossa abordagem aqui, né? Porque como eu também sou terapeuta, eu trouxe a psicologia e a unifiquei ao ensino linguístico para fazer você aprender inglês fluente de verdade, desbloqueando o seu cérebro para falar de verdade. E dessa forma, não somente você aprende inglês, como também outros conhecimentos tão necessários na vida do humano, como inteligência emocional, inteligência experimental, visão de futuro, autoconhecimento, controle de ansiedade, né? Como vencer a procrastinação, gestão de tempo, gestão de pessoas. Olha quantas habilidades são igualmente importantes nas nossas vidas para que a gente possa crescer de fato. O inglês é uma delas. E aqui na Wave você aprende isso. Enquanto você aprende a falar inglês fluente, você adquire também essas outras habilidades. Dentro dessa frase, você pode perceber isso, que é importante que você viva o seu momento atual, que você valorize a vida que você possui e que você dê ênfase no aqui e no agora, para viver bem, com uma vida de qualidade. Porque não adianta termos uma vida longa sem, de fato, que essa vida tenha sentido, tá? É isso que realmente importa. Agora que você já entendeu essa frase, vamos dissecá-la, vamos aos poucos, vamos por partes. E logo no início dessa frase nós temos not how long, but how well. E aqui eu quero chamar a sua atenção para um ponto em específico agora, que é o how mais adjetivo. How long, how well. Inclusive, eu trouxe alguns outros exemplos também descritos aqui na nossa aula. Vamos relembrar um pouquinho sobre uma aula ministrada por mim anteriormente, utilizando o WH How. E naquela aula, eu disse que você vai criar uma frase em inglês, uma pergunta em especial para saber a condição de alguma coisa. Por exemplo, você quer saber a condição de uma televisão, se ela está boa, se ela está ruim. Você pode perguntar utilizando o WH How. E aí você diz, how is the TV, por exemplo. Quer saber a condição de uma pessoa, você pode perguntar, how are you? Né? A famosa frase, a famosa pergunta, how are you? Eu quero saber a condição, se a pessoa está bem, se a pessoa está mal, né? Ok, beleza. Agora, nesse caso aqui, eu não estou perguntando a condição de alguém, estou utilizando o how mais um adjetivo. Então, quando eu faço isso, o how muda um pouquinho o sentido. Ele agora tem uma ideia mais de quão, sabe? Quando eu digo quão longo, qual é a duração. How long tem mais essa ideia, né? De qual é a duração, quanto tempo. How well, né? Quão bem.
Eu trouxe outros, olha, how far. A palavra far significa distante, então eu quero saber quão distante. Vamos supor que eu estou aqui e quero chegar até o banco. E aí eu quero perguntar quão distante eu estou do banco. Eu posso perguntar utilizando how far. How far am I from the bank? Ok? O good. How good is the cell phone? Quão bom está o telefone, né? Para saber se ele está bom. How nice are the classes here at Wave? Né? Quão legais são as aulas aqui na Wave? Ok? How interesting. E aí eu vou perguntando isso para saber, eu posso utilizar dentro de perguntas, né? Para saber quão e mais o adjetivo. E a pessoa vai dizer, isso é muito interessante ou isso é pouco interessante. No caso da nossa frase, eu não estou utilizando em perguntas, mas isso também é aceitável. Então, eu estou dizendo que não é a duração que importa, mas o que realmente importa é quão bem você vive, né? Qual a qualidade de vida, quanto de qualidade de vida você tem ao longo da sua vida. E isso é o que realmente importa, tá bom? Segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui é para a palavrinha but. E eu disse anteriormente em algumas das aulas passadas que se você desejar formar frases em inglês, isso é extremamente simples. Você só precisa de um sujeito, um verbo e um complemento. Então você diz, por exemplo, I love soccer, por exemplo, né? Eu amo futebol. Ou então, I play soccer, eu jogo futebol. Olha, sujeito I, verbo love, ou verbo play, e mais o complemento soccer, que é o futebol, tá? Simples assim. Quero fazer uma frase agora mais complexa, Marcelo. Como é que eu faço? Eu faço mini frases simples e unifico tudo isso. Uma das palavrinhas que você pode utilizar para fazer uma frase mais complexa é a palavrinha but, que é utilizada para contrastar. Isso é tão bom, mas aquilo é melhor. Mas, em inglês, nós falamos but. Então, estou usando para contrastar coisas, tá? This is good, but that is better. Tá ok? Então, utiliza-se o but geralmente no meio de frase depois de uma vírgula. Tá bom? Dando sequência, nós temos you have lived. E nesse caso aqui, nós estamos usando uma estrutura gramatical chamada de present perfect. Tem muita gente que tem medo só de ouvir as palavras present perfect, né? Eu quero desmistificar isso aqui com você hoje, quero explicar isso para você, para que fique bem simples de agora em diante, bem fácil o uso dessa estrutura para você. E olha, já vamos começar do começo. Para que a gente usa present perfect? Para que a gente usa essa estrutura? Para falar de algo que aconteceu, por exemplo, essa é uma das formas, né? Nós vamos fazer isso partindo do simples na busca pelo complexo, então vou trazer uma para você, para falarmos de algo que aconteceu no passado em que nós não temos um tempo específico. Nossa, complicou demais. Mas é exatamente isso que os professores de inglês fazem. Eles falam, uma ação que aconteceu no passado, antes do passado, sem um tempo específico no passado, e aí complica, bagunça a vida do aluno por completo, e o aluno e a aluna acham que nunca vão conseguir aprender essa estrutura na vida. Preste bastante atenção. Na frase que eu trouxe para você, diz assim, I lived in the USA in 1993. O que eu disse aqui é que eu morei nos Estados Unidos em 1993. Você tem uma data aqui, não tem? 1993. Ela é específica e exata, correto? A frase de baixo, quando eu digo I have lived in the USA, eu não tenho um tempo, eu não sei quando, né? Não tem ali um tempo específico. Eu só sei que eu morei nos Estados Unidos. Então, se eu traduzir a primeira frase, eu traduzo a primeira frase como eu morei nos Estados Unidos em 1993. E se eu traduzir a segunda, eu traduzo a segunda como eu morei nos Estados Unidos. Ponto. Não tem tempo. Marcelo, mas o have não é ter? Lived não seria o passado particípio do verbo? Já começou a complicar. Não seria, então, eu tenho morado? Não, não, definitivamente não. E aí preste atenção, mas preste bastante atenção nisso que eu vou dizer para você aqui agora. E esse é um erro muito comum, tá? Por isso que eu estou dizendo para você, preste bastante atenção. Quando eu digo para você que eu morei, acabou. Não acabou? Eu morei. Quando eu digo para você que eu tenho morado,
ainda não está acontecendo? Não faz sentido para você? Olha, se eu digo para você, eu tenho morado nos Estados Unidos, não é diferente de eu morei nos Estados Unidos? É muito diferente. Muito. Então, se você tenta falar, eu tenho morado nos Estados Unidos, utilizando o present perfect, utilizando essa estrutura, o que você, na verdade, está dizendo é que você morou e acabou. Ok? Beleza? Isso é importante você entender, tá? E se você estiver recebendo essa informação de outra pessoa, entenda que o que a pessoa está dizendo é que ela também morou e acabou. A diferença é que não tem um tempo aqui, não tem uma data dizendo quando isso aconteceu de fato. E em português nós não temos isso. Se eu disser que eu morei nos Estados Unidos em 93, ou simplesmente disser que eu morei nos Estados Unidos, é a mesma coisa. Por isso é que é importante você entender isso em inglês. Nós usamos isso em inglês para falarmos sobre alguma coisa que a gente não sabe quando aconteceu. Às vezes a gente não sabe mesmo, né? Aconteceu alguma coisa no passado, não sei quando, e aí eu sou obrigado, não dando quando, não dando tempo, eu sou obrigado a usar essa estrutura. Ou às vezes eu até sei quando, eu só não quero dizer quando, tá? Eu também uso essa estrutura. E essa estrutura ela é composta do verbo have mais o passado particípio do verbo. E o passado particípio do verbo é essa terceira forma do verbo que nós temos. Olha, morar, morei, morado, tá? Trabalhar, trabalhei, trabalhado. Essa terceira aí, ó, trabalhado, morado, essa ideia aí é o passado particípio do verbo. Entender, saber essas nomenclaturas é importante? Não, definitivamente não. O que você realmente precisa é de falar, né, corretamente. Para falar corretamente, você não somente pode, como deve cometer erros. E para cometer erros, você precisa treinar, você precisa experimentar, você precisa falar, você precisa praticar. A perfeição não vai vir através da prática, porque você e eu não somos perfeitos e a perfeição não existe para o humano, mas a evolução, sim, ela virá através da prática. Quer ficar melhor do que você é hoje? Pratique. Quer ficar melhor mais rapidamente? Pratique mais intensamente, tá? Ok. Então, se eu disser que eu morei nos Estados Unidos e não der um tempo específico, Marcelo, eu digo I have lived in the USA, correto? Yes, correto. Tá bom? Deu para entender? Simples, fácil, ótimo. A única variação que você vai ter aqui será com o verbo have, que ele precisa ser conjugado de acordo com o sujeito. Então, se eu digo que eu morei, eu digo I have lived. Se eu digo que você morou, eu digo you have lived. Ué, mas não mudou. Não, não mudou mesmo. Se eu disser que eles moraram, em português mudou, né? Eu digo they have lived. Se eu dizer que nós moramos, we have lived. Oh, quão difícil é isso? É tudo igual, é a mesma coisa. A única variante que a gente vai ter aqui vai ser para falar dele, dela e de tudo aquilo que não for gente, que é o it. He, she, it, terceira pessoa do singular. Então, quando eu falo assim, ó, ele morou, aí eu mudo o have para has. He has lived. She has lived. It has lived. E ainda assim, é has lived para os três também. Então, nós só temos duas variáveis, enquanto em português, cada sujeito possui uma conjugação de um verbo diferente, praticamente uma nova palavra, não é? Perceba que se você aprendeu o português, que é infinitamente mais complexo do que o inglês, certamente você será capaz de aprender inglês, que é infinitamente mais simples que o português. Tá bom? Dando sequência, nós temos o finalzinho da nossa frase, que é is the main thing. E o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que é a coisa mais importante, mais relevante, é o que realmente importa. E essa palavra main significa isso, importante ou principal. O que é a coisa principal? Poxa, morando nos Estados Unidos, eu cansei de ver isso, né? Nomes de ruas, nomes de avenidas, Main Street, Main Avenue. E essa palavrinha, main, olha a pronúncia, main. Bem diferente, né? Main. Significa isso, principal. Então, eu quero dizer, qual que é a sua função principal? What is your main profession, por exemplo? Né? Main, principal.
Eu trouxe alguns exemplos aqui para você ver o uso disso em finais de frase. Olha só, você pode usar isso de diversas formas. Getting better results in life is the main thing. O que isso quer dizer? Que o que realmente importa é conseguir melhores resultados na vida, porque a vida é feita de resultados. Não somos o que dizemos ser, mas o resultado das nossas ações. Não adianta falarmos que somos isso, aquilo outro, se o resultado não prova aquilo que nós dizemos, né? Se a gente só fica contando historinhas para não mostrar o nosso resultado, tudo que a gente tem são meras historinhas, né? Desculpas para sustentar o nosso próprio ego, muitas vezes, né? Nos ferir menos. Olha, being a better person is the main thing. Então, o que realmente importa é sermos uma pessoa melhor. Living a life to serve others is the main thing. Então, o que realmente importa é viver uma vida para servir outros. Worshiping God is the main thing. Então, o que realmente importa é adorar a Deus. Sobre essa palavra, worship, eu queria trazer um conteúdo além para você aqui. Quando nós falamos em português que nós adoramos alguma coisa, e a gente faz isso direto, não é mesmo? Ah, eu adoro meu celular. Quer dizer que você gosta muito dele, ou que você é mais que ama, né? Nós não temos uma palavrinha em português para mais que ama. Olha que interessante. A gente usa o adorar, mas adorar, se você for procurar no dicionário, você vai ver que adorar, na verdade, significa venerar. Então, o que você está fazendo é dizer, eu venero o meu celular. Eu adoro ele. Ok? Já em inglês, olha que interessante, nós temos uma palavra específica para venerar, que é a palavra worship. E eu posso usar adore para algo que vai além de amar. Então, love, amar. Adore já é esse sentido de adorar, de gostar muito, de amar demais, tá? E worship, somente venerar. Beleza? Ok. E daí eu trouxe uma pergunta para você. What is the main thing for you? Escreve aqui nos comentários, eu quero saber o que é que realmente importa para você. E se falar inglês fluente realmente importa para você, e eu entendo que se você está aqui até agora assistindo essa aula é porque realmente importa para você. E se realmente importa para você, eu também entendo que você entende, você sabe que o inglês fluente te trará uma vida melhor, nas mais diversas áreas, não é? Ok. Se você entende isso como uma necessidade daquelas de vida ou morte, como nós mencionamos em aulas anteriores, o craving, né? Necessidade de vida ou morte, você precisa pagar o preço, fazer isso acontecer para você, colocar em prática todo esse conhecimento que eu venho entregando aqui nessas nossas aulas dentro da nossa série de Secando Frases em Inglês e diversos outros lugares, né? Ouvindo, por exemplo, os nossos podcasts, colocando conhecimento em prática, assistindo os nossos demais vídeos, colocando todo esse conhecimento em prática, participando das nossas imersões, quando nós abrimos as imersões e colocando esse conhecimento em prática. Hey, falando nisso, waveidiomas.com está aparecendo aqui abaixo. Acesse o site waveidiomas.com, preencha o seu cadastro, participe da próxima imersão. Quando nós abrirmos a próxima imersão, você terá acesso a ela e poderá estar dentro de um dos grupos no WhatsApp, recebendo todo esse conteúdo gratuito, com aulas ao vivo, PDFs, videocasts, podcasts, as 3 chaves da fluência, para você falar fluente de verdade. O caminho, o mapa que você precisa para chegar lá. Quer receber tudo isso e de graça? Acesse o waveidiomas.com e preencha o seu cadastro, tá? Esteja conosco também na nossa comunidade Platinum Wave. Caso você ainda não esteja, participe conosco no Telegram, comunidade Platinum Wave. Para fecharmos, eu gostaria de ler mais uma vez essa frase com você. Not how long, but how well you have lived is the main thing. Será que você pode agora que você já entendeu toda a frase, já pegou detalhes de pronúncia, de estrutura gramatical, enfim, será que você pode agora treinar a sua pronúncia, a sua fala comigo? Vamos lá? Ó, vou fazer por partes, tá? Vamos começar com not how long. Eu falo, você repete aí do outro lado. Vamos lá? Not how long. Not how long, but how well. But how well.
You have lived. You have lived is the main thing. Is the main thing. Ok, vamos juntar agora em duas partes, tá? Fizemos em 4, vamos fazer em 2. Not how long, but how well. Not how long, but how well. Muito bem. Agora a parte de baixo. You have lived is the main thing. You have lived is the main thing. Massa. Agora vamos juntar tudo isso. Not how long, but how well you have lived is the main thing. Not how long, but how well you have lived is the main thing. Excellent. Agora a minha recomendação para você. Esquece a leitura. Esquece a leitura na hora de pronunciar. Porque se você se atenta à leitura na hora da pronúncia, você perde a sua compreensão auditiva e você perde a capacidade de prestar atenção na sonoridade e no ritmo da frase, que é o que realmente importa. What is the main thing here is the rhythm and the sound that I'm making with my voice. É assim que a gente aprende o português, sabe? Quem ouve os nossos podcasts na Wave sabe disso. É importante você se atentar à sonoridade da frase. A gente escuta algo quando a gente é bebê e a gente tenta repetir aquilo, sem saber o que aquilo quer dizer muitas vezes, né? Muitas vezes. A gente nem sabe o que quer dizer. Quanto mais saber escrever ou ler aquela frase, né? E a gente está repetindo simplesmente aquilo que a gente ouve, da melhor forma que a gente pode e muitas vezes cometendo muitos erros. Então, tudo isso é benéfico no aprendizado de um segundo idioma, no caso aqui o inglês. Traz isso para a sua vida. Feche os seus olhos e volte à nossa aula de hoje. Ouça isso aqui mais uma vez e tente repetir isso mais uma vez de olhos fechados. Certamente será mais benéfico para você. E eu tenho um homework, uma atividade prática, um deverzinho de casa especial para você fazer. A pergunta é, what can you do today to live a better life? O foco dessa frase é dizer para você que você pode viver uma vida melhor. Mas para que você viva uma vida melhor, você tem que tomar uma ação. Não pode procrastinar, deixando para depois, porque senão você vive uma vida longa, mas sem resultado. E a gente precisa de resultado, né? Conquistar aquilo que sonhamos, aquilo que desejamos. Então a pergunta é, o que você pode fazer hoje, para viver uma vida melhor? Hoje. O que você pode fazer hoje? What can you do today to live a better life? E como é que você vai fazer essa atividade prática? Como é que você vai fazer esse homework, como dizemos em inglês? Você vai enviar esse homework diretamente para mim no meu WhatsApp pessoal, tá aqui na descrição, tá na descrição desse vídeo também, mas tá aqui na tela, olha. Código de área 32988103208, você vai mandar uma mensagem para mim, formando uma frase em inglês. Uma frase em inglês. Você vai experimentar isso, vai criar isso. Você vai seguir esse padrão que eu disse para você, de sujeito, verbo e complemento. Comece do simples, não tente complicar as coisas no início. Comece do simples. Sujeito, verbo, complemento. Bem simples assim. Pense na pessoa. Sujeito, por exemplo, como a vida é sua e você estará falando de você, começa com I, eu, tá bom? I. Pega o verbo do que você vai fazer, não sei, coloca ali o verbo e depois fala o complemento, o que é que você vai fazer de verdade, tá? Simples assim. Faça essa frase, mande para mim. Se possível, já manda a sua parte escrita e também o áudio dessa frase. Se você não me mandar o áudio, eu vou solicitar. Porque é para você treinar a sua pronúncia. Gente, se você quer falar inglês, você precisa falar inglês. Não dá para falar inglês escrevendo, né? Se você quer falar inglês, você tem que falar inglês. Você quer melhorar a escrita, aí você vai treinar a escrita. Você quer melhorar a sua escuta, você vai treinar a sua escuta. Mas você quer falar, então você tem que falar. Por isso que eu acho relevante para você escrever, mas também enviar o áudio, tá? Com a pronúncia, para trabalhar a pronúncia dessa frase, ok? O meu combinado com você é que eu vou te dar a mão, é que eu vou te auxiliar. E aí eu te pergunto, quantos professores na internet você já viu que fazem isso que nós fazemos na Wave Immersion English? Quantos? Quantos?
A resposta é zero, exceto nós na Wave Imersão Linguística. Quem escuta os nossos podcasts sabe muito bem disso, né? Que tem acesso diretamente a mim, Marcelo Dutra, fundador da escola. Olha que interessante. E você agora tem a oportunidade de enviar essa mensagem diretamente para mim, com a sua atividade prática, para treinar o seu inglês e aprender a falar fluente de verdade. Forte abraço, espero que você tenha gostado. Deixe aqui, como sempre, o seu joinha, o seu comentário, compartilhe com seus amigos. Vamos ajudar mais pessoas a chegarem nos seus objetivos, que eu acredito que seja a fluência em inglês, porque a fluência em inglês é a liberdade, não é? Falar fluente é se sentir livre num mundo globalizado no qual nós estamos hoje, com a língua universal sendo o inglês. Forte abraço, take care, and see you next time.